dia, queridos irmãos. Damos graças a Deus por estarmos aqui neste primeiro domingo de novembro. Damos graças a Deus pela semana que Ele nos concedeu e agradecemos a Deus também pela sua vida, meu irmão, minha irmã, pela alegria de podermos estar juntos nesta live e de podermos participar do culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. Agradecemos pelo irmão Reginaldo estar aqui conosco, nos ajudando, e a cada irmão, a cada irmã em sua casa, que Deus esteja cuidando, abençoando e protegendo a cada um. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por este domingo e te agradecemos por este dia que nos concede, pela semana que tu nos deste, pela vida que o Senhor continua nos concedendo. Te agradecemos pelo conforto de tua presença, pela paz de Cristo em nossos corações, pela esperança da volta de Cristo cada dia renovada e reavivada em nosso ser. Te agradecemos pela certeza da nossa salvação, te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que faz parte dessa família bendita, dessa família abençoada. Dirija-nos, ó Deus, neste culto, que a tua palavra nesta manhã seja uma bênção para cada um de nós e prepara-nos, ó Deus, para os nossos momentos de comunhão contigo aqui na tua casa, que seja breve e logo estaremos juntos para prestarmos culto ao teu santo nome. Cuida dos que estão enfermos, conforta os que estão tristes e levanta, Pai, aqueles que estão abatidos. Toma conta de cada irmão e de cada família da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos cantar primeiramente o hino 395. 395. Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, assim celeste tem, nem falsa paz ou pão fazer, por quanto em ti tem. Eterno poço do Senhor, por desfrutar o seu amor, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz.
Amém. Vamos cantar ainda o 342. 3, 4, 2. A cruz que me deu Jesus Cristo fortalece o meu amor. As dores que sempre me ferem não me apartam do Senhor. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vem assaltar, não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para o céu. O mundo a meu mestre despreza e persegue-os de Jesus, mas por meu amor, pela graça, levarei a minha cruz. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vem assaltar, não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para o céu. Fazer a vontade de Cristo, eu desejo sempre sim, contando a tão bela história, tenho gozo e paz sem fim. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vem assaltar, não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para o céu. Meus queridos irmãos, eu tenho aqui algumas comunicações para fazer à igreja, para deixar com os irmãos. A nossa igreja diante do anseio de alguns irmãos, né? Nós estamos comunicando, irmãos, não é uma convocação, porque a convocação tem uma conotação de obrigatoriedade, mas nós estamos comunicando à igreja que a partir do próximo domingo, dia 8, somente à noite, nós vamos estar abrindo as portas do templo a partir às 19 horas, não a partir, mas às 19 horas. Eu vou repetir, irmãos. Estamos comunicando à igreja que a partir do próximo domingo não é uma convocação, mas uma informação para quem quiser, não é, comparecer a partir do próximo domingo à noite, às 19 horas. E isso nós vamos fazer até dia 6 de dezembro, somente à noite. Dia 6, nós abriremos pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19 horas. Mas até lá, nós só abriremos à noite, às 19 horas. Então, nós queremos informar aos irmãos e àqueles que vierem, que sentir o desejo de vir,
devem vir preparados com máscara, porque sem máscara é inviável, porque se chegar aqui algum fiscal, nós não queremos ser incriminados, queremos que todos nós estejamos enquadrados ou obedecendo os regulamentos. Nós vamos marcar os bancos, nós vamos ter ali o tapete que já adquirimos para higienização dos pés. Desculpe aí, irmãos. Higienização dos pés, dos calçados, melhor dizendo. No próximo domingo, então, a partir das 19 horas, se Deus assim nos permitir, não é? E também nós queremos comunicar à igreja que nós precisamos ter uma assembleia extraordinária e nós vamos então confirmar a data desta assembleia extraordinária para nós tratarmos sobre a diretoria da igreja para o ano que vem, e nós vamos sugerir à igreja, nós vamos apresentar à igreja uma sugestão, como tem feito aí algumas igrejas e até a nossa associação, de confirmar a reeleição da diretoria atual. Isso se chama recondução dos cargos, né, e das funções. Então, se tudo der certo, nós vamos até o próximo dia 6, nós vamos confirmar esta data da nossa assembleia extraordinária, porque além da assembleia nós temos outros assuntos, né, que devem entrar na pauta dessa assembleia extraordinária. Nós só deveremos ter esta assembleia, né, para o próximo, para tratarmos dos assuntos relacionados à nova diretoria, outros assuntos que poderão entrar na pauta para serem tratados pela nossa igreja. Irmãos queridos, nós queremos agradecer as orações dos irmãos. Nós já colocamos a informação no grupo da igreja da recuperação, ou seja, não total, mas da alta que o Ronaldo, filho do pastor José Ferreira, teve. Já recebeu alta, já foi para casa, e isso se deve ao milagre que Deus fez, porque os médicos não davam, nenhum sinal positivo da sua recuperação. Mas Deus age, né? O poder de Deus está acima de todos os recursos médicos. Então, nós agradecemos a Deus pelas orações dos irmãos em favor dele, do Ronaldo, e vamos continuar orando pela recuperação do pai do irmão Ronaldo Fumagalli, lá no sul do Brasil. E eu tenho orado não só pela sua recuperação física, mas pela salvação dele. Também agradecemos a Deus pela cirurgia do Roberto Silvestre, esposo da nossa irmã Rosângela. Ele passou por uma cirurgia melindrosa, né, complicada, cirurgia cardíaca, mas graças a Deus teve uma piora aí, mas o quadro dele agora é bom. Nós agradecemos a Deus também pelas orações dos irmãos, e também vamos continuar orando pelo pastor José Silvestre, lá na Bahia, em Vitória da Conquista,
um colega nosso, amigo, a esposa que Deus levou há cerca de 2 semanas atrás, né? Fomos da mesma igreja e os dois contraíram a Covid-19. Deus levou a esposa, ele está em estado grave no hospital. Vamos continuar orando por ele. E pelos irmãos da igreja, por aqueles que não estão se sentindo bem. Vamos agradecer a Deus também pela recuperação do Getúlio, esposo da irmã Sônia. Ele sofreu muito, né, com essa cirurgia que ele fez e teve que retornar ao hospital várias vezes e tomar anestesia algumas vezes para correção do problema, mas graças a Deus, agora o Getúlio está melhor e vamos orar para que não precisa mais ele retornar com crises ao hospital. Deus possa curá-lo. Vamos continuar orando pelos demais irmãos, pelos problemas de saúde de alguns irmãos que não estão hospitalizados e talvez não estão acamados, mas no dia a dia eles se sentem fracos fisicamente, né? Vamos continuar orando por esses irmãos, irmã Rose, irmã Rita, irmã Nadir, irmã Neilde, irmão Nelson e quem mais? Irmão Eli, irmã Daci, né? Por esses irmãos nós temos orado semanalmente, né? Para que Deus possa renovar as forças desses irmãos. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nós entregamos mais uma vez em tuas mãos estes irmãos que têm estado fracos fisicamente, doentes, e pedimos que o Senhor continue renovando as suas forças, saúde, que esses irmãos possam sentir-se bem fisicamente para assumir as suas atividades. Também, Pai, te agradecemos por aqueles pedidos pelos quais temos orado, que o Senhor tem nos atendido, por tantos irmãos que têm, ó Deus, intercedido por estes pedidos, e agora nós estamos aqui agradecendo, Pai amado, pela recuperação do Ronaldo, filho do pastor José, Pai querido, pela cirurgia do José Silvestre, do Alberto Silvestre, também pela recuperação do Getúlio e de outros irmãos pelos quais nós temos orado e clamado, o Senhor tem ouvido e abençoado. Continuamos orando por aqueles casos mais graves, Pai amado, do pai do Ronaldo, do pastor José Silvestre, lá na Bahia, e outros irmãos e colegas e membros de igrejas que estão passando por momentos difíceis. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor atenda as nossas orações em favor destes irmãos. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe a nossa igreja nesse plano de reabertura, ó Deus, parcial das portas para os cultos que queremos prestar ao Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos oriente, para que façamos todas as coisas visando, ó Deus, a glória do Teu nome e o bem-estar espiritual dos nossos irmãos. Nós te rogamos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus agora na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Abra aí a sua Bíblia comigo, 1 Timóteo 3, 15. E vamos ler esse versículo da palavra de Deus. Eu vou falar sobre a igreja de Cristo agora, 1 Timóteo 3,15. Paulo dizendo a Timóteo, para que se eu demorar, se eu tardar de visitar aquela igreja que ele estava planejando, ele continua dizendo, fique ciente
de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha as características que Paulo dá, que o apóstolo apresenta a respeito da igreja de Cristo. Ele chama de casa de Deus, igreja do Deus vivo e depois coluna e baluarte da verdade. Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja verdadeira é a casa de Deus, é porque existem igrejas que não são a casa de Deus. Nós temos um inimigo que luta contra o reino de Deus na terra, Satanás. E ele, para confundir as pessoas, para confundir o mundo, ele levanta outros movimentos com aparências apenas, mas não na sua essência. Por isso, pessoas que não conhecem a palavra de Deus ficam confusas. E várias pessoas já me procuraram para perguntar qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja certa. Outros dizem assim: para mim todas são boas, contanto que falem em Deus. Falando em Deus, para mim está tudo bem. Não é um referencial, não é uma base para nós acreditarmos e cremos que todas as igrejas são verdadeiras e todas são de Deus. Não. Nós temos que ir pela palavra de Deus. É ela quem vai nos apresentar as características de uma igreja verdadeira, que seja a casa de Deus, que seja a igreja do Deus vivo e que seja a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a verdade é Cristo e a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. E se Ele é a verdade e é a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja, então essa igreja ela não vai fracassar. Por isso que Paulo fala de coluna e baluarte, que são elementos que dão sustentação, que dão equilíbrio e firmeza a um edifício, a uma construção. E a igreja de Jesus, ela jamais será extinta, ou jamais será proscrita, será jamais varrida do mapa. Os inimigos tentaram, no passado, desde o primeiro século, tentaram destruir a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, foi um deles. Ele tentou, a todo custo, extinguir a memória da igreja, matando, pedindo autorizações das autoridades para perseguirem os cristãos do primeiro século. Ele falou, ele achava que com isso ele iria varrer a memória da igreja, matando os crentes, quando na verdade ele não conseguiu. E numa dessas idas, na estrada de Damasco, ele foi confrontado com o Senhor, e Deus então, Cristo, o parou naquele caminho, naquela estrada, e teve uma conversa séria com o então Saulo de Tarso. E eu sei que ele saiu dali não mais o mesmo Saulo, mas agora o Paulo, o apóstolo Paulo,
Porque, irmãos, a igreja de Cristo não pode ser extinguida, né? Não pode ser varrida da terra. A Bíblia fala que a igreja não é produto de expediente do homem. Não é. No capítulo 16 de Mateus, versículo 18, Jesus fala claramente: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, que era o próprio Cristo, não essa, mas essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquilo que eu falei no início, irmãos, as perseguições que foram desferidas contra os crentes, contra a igreja de Deus do primeiro século, as perseguições não destruíram a igreja, ou as igrejas de Deus. Da mesma forma, irmãos, as calamidades, as pragas, os vírus, esse vírus que está acontecendo hoje, e que impediu e que nos obrigou a fecharmos as portas das nossas igrejas por tanto tempo, nem esse vírus será capaz de destruir, de fracassar as igrejas de Cristo. Olha o que nos fala no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 14. Provérbios 18, 14. O espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O que é que ele está querendo dizer com isso, irmãos? É que nós estamos sujeitos às doenças, às pragas, aos vírus que acontecem por aí afora. No Brasil já houve épocas de doenças graves, como a febre amarela, a febre tifo, que ceifaram vidas e mais vidas. Irmãos nossos foram ceifados, igrejas tiveram que fechar as suas portas por causa da gripe espanhola, né? Na Europa, essa gripe ceifou milhares e milhares de vidas, numa época em que a medicina era muito rudimentar, muito limitada. Hoje é diferente, mas mesmo assim, mesmo com toda a tecnologia, não é, científica e médica que nós temos, os médicos e os laboratórios e os hospitais se sentiram muitas vezes impotentes diante da agressividade desse vírus. Mas mesmo isso aí não pode, não vai destruir a igreja de Jesus Cristo. Também no livro de Atos, capítulo 8, no verso 1, está escrito: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, olha aqui, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Tiveram que deixar suas igrejas, seus templos, e foram embora, movidos por causa das perseguições desferidas contra a igreja em Jerusalém. Mas nem isso foi capaz de destruir a igreja de Cristo.
Atos capítulo 9, verso 31, olha o que o escritor Lucas fala aqui. A igreja, na verdade, tinha paz. Em meio a todas aquelas perseguições, a igreja desfrutava de paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. A igreja crescia em número, em meio a um contexto adverso, contrário, sombrio, mas nem as perseguições foram suficientes ou capazes de deter o avanço, o crescimento da igreja. Irmãos, como nós falamos no início, o foco, a base, o fundamento da igreja é Jesus. A centralidade não deve estar no homem, porque nós somos servos. A centralidade deve estar focada em Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo fala assim, 1 Coríntios 6, 1 e 2, aventura-se algum de vós, 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 e 2, e nós na qualidade de cooperadores, 2 Coríntios 6, 1, 2 e 3, e nós na qualidade de cooperadores com Ele, com quem? Com Cristo. Também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O receber em vão aqui é não dar o devido valor e a devida importância, irmãos, a esse legado precioso. E o salmista, ele chega a dizer que é como ouro de Ofir. E o apóstolo Pedro fala que é mais precioso do que o ouro que perece. Exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri. Olha que o socorro de Deus no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Irmãos, nós temos muitos inimigos que estão lutando contra a existência da igreja. Estão lutando contra nós, mas nenhum deles irá ter vitória ou vantagem. Por isso que nós temos que ter vida, nós temos que não dar a oportunidade para os escândalos, para que esses inimigos não encontrem uma brecha para poder tentar denegrir a nossa imagem. Irmãos, nós precisamos ser prósperos na nossa comunhão com Deus. A nossa alma, que é o que está em jogo, que é o que está envolvido com a relação, com a comunhão com Deus, ela tem que estar bem. A alma doente, como eu falei a semana passada,
é uma brecha para o diabo nos atacar e nos destruir. Voltando ao Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e versículo 26, está escrito assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque ele está dizendo aqui que a nossa alma, o nosso ser interior, não depende de bens materiais, de casas confortáveis, de dinheiro bastante, de emprego rentável. Não. A nossa alma, ela depende de estar em comunhão com Deus para estar bem. A alma doente, a alma enferma, irmãos, isso afeta a comunhão do crente, a comunhão da igreja. Olha o que o apóstolo João, ele fala na terceira epístola, versículo 2, ele fala assim: amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele está dizendo, irmãos, que nós temos que cuidar do corpo, nós temos que cuidar do nosso físico, porque isso pode afetar também a nossa saúde espiritual do crente. Isso pode afetar. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa saúde, para que a nossa alma esteja bem, para que nós tenhamos disposição, para que nós tenhamos alegria, para que nós tenhamos motivação para fazermos a obra de Deus. Isso pode afetar a nossa alma. Não significa que o crente adoecendo, ele vai ter a sua alma doente. Não! Ele tem que fazer como Paulo fazia. Muitas vezes cansado, ele dizia: quebrado por fora, mas inteiro por dentro. Né? É assim que nós temos que estar. Nunca permitir que as coisas externas afetem o interno, venha prejudicar a nossa alma. Irmãos, nós não devemos alterar a teologia bíblica preocupados com quantidade. Adequar, não é? A contextualizar a palavra de Deus, as coisas de Deus, para podermos agradar aos homens, para podermos agradar as pessoas. Olha a igreja primitiva, capítulo 3, verso 19 de Atos. Vamos ler esse texto porque ele é muito importante. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, essa mensagem de Pedro era afrontosa, era provocadora, provocativa. Quando ele falava para um grupo, para uma casta religiosa que se auto-justificava, Pedro poderia dizer: não, eu não vou ferir, eu não vou confrontar, eu não vou comprar briga com esse grupo religioso para podermos ganhar a simpatia deles, para podermos ter liberdade religiosa. Não! Pedro confrontava, Pedro provocava, no bom sentido, quando ele dizia àquele povo que aquele povo precisava se arrepender e confessar os seus pecados a Jesus Cristo. Irmãos, diariamente nós vemos templos sendo construídos, igrejas surgindo, praticamente quase todas as semanas, em todas as partes do Brasil e do mundo. Agora, nesse mundo, nesse universo de igrejas, quais igrejas? Quantas delas
podem ser reconhecidas como igrejas de Deus, colunas e baluartes da verdade. A nossa oração, o nosso desejo é que esta igreja, ou também a sua igreja aí, você que nos assiste agora, que esta igreja, que a sua igreja não perca de vista os objetivos para os quais elas foram organizadas, elas foram fundadas. Irmãos, não devemos mudar o foco, não devemos mudar a teologia, não devemos mudar o nosso objetivo, que é Jesus Cristo, o nosso alvo, que é Jesus. No livro de Atos, voltando a capítulo 2, verso 47, aquele povo, aquela igreja, louvava a Deus diariamente. E sabe o que acontecia? Contava com a simpatia de todo o povo. Como é que nós podemos entender uma coisa dessa? Uma igreja perseguida de um lado, acossada, tinha inimigos espalhados por todo lado, e no entanto Deus fazia com que essa igreja contasse com a simpatia daquele povo. Enquanto isso, Deus ia acrescentando dia a dia pessoas que iam sendo salvas àquela igreja. Parece um contraste, não é? De um lado perseguida, de um lado mal vista por muitos, principalmente pelas autoridades da época, mas por outro lado, essa igreja desfrutava de simpatia, de bom conceito perante a opinião pública. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, por causa do cabeça, Cristo. Segundo, por causa da autoridade que aquela igreja preservava perante o mundo. Ela não permitia que a sua autoridade fosse minada, fosse prejudicada. Por isso, eles falavam com a cabeça erguida e falavam com autoridade. Romanos capítulo 14, versículo 18, a palavra do Senhor também nos fala assim: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Que coisa interessante. Agrada a Deus e ao mesmo tempo os homens vão reconhecer a nossa autoridade. Não, aquela igreja é uma igreja diferente das demais que nós conhecemos. Não é uma igreja secularizada, não é uma igreja mundanizada, não é uma igreja politizada, não é uma igreja apóstata, não é uma igreja dividida, ou seja, aceita coisas do mundo e aceita coisas de Deus. Não, é uma igreja de postura, de posição voltada unicamente para a palavra de Deus. Meus irmãos, uma igreja dessas não tem como fracassar. Igrejas por aí afora têm fechado suas portas, têm fracassado, mas a igreja
verdadeira, a igreja de Cristo, ela vai continuar firme, porque o Senhor é o baluarte, é a coluna dessa igreja. E para terminar, eu quero encerrar lendo 2 Crônicas, capítulo 7, eu creio que é 2 Crônicas, deixa eu ver aqui, capítulo 7, 17 a 16, isso mesmo, e verso 17, a partir do verso 17, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, verso 18, também confirmarei o trono do teu reino. Verso 16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, por quanto tempo? Perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Escolhi e santifiquei esta casa. Por quê? Se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo quanto te ordenei. Então, irmãos, o segredo é o testemunho. O segredo é o nosso relacionamento com Deus. O resto deixamos com Deus, Ele fará. Ele fará, Ele se encarregará de nos defender. Se não nos envolvermos com o mundo, se não nos envolvermos com este século, com esta vida, o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar, e dessa forma nós vamos desfrutar de conceito, de um bom conceito, de testemunho, mesmo que muitos não aceitem e não creiam na mensagem que nós pregamos, mas eles não podem ir contra o nosso testemunho. Esse testemunho, ele é inquestionável, inequívoco, porque as pessoas não podem ir contra um testemunho positivo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino 454, 454. Temos por lutas passados, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, tudo nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz e não salva. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, exaltar. Tem prometido uma vitória cabal, não se tem esquecido, e na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor se fazem todo mundo.
Amém. Vamos orar nesse instante. À noite estaremos aqui às 19 horas. Apenas confirmando o aviso que nós fizemos no início para os irmãos que chegaram depois, é que a partir do próximo domingo, à noite, às 19 horas, estaremos abrindo as portas do templo. Não é uma convocação, não havia uma informação para os que sentirem desejo de comparecer, de virem. Nós vamos estar aqui acatando todos os regulamentos, cumprindo com todos os regulamentos para esse momento, para esse contexto que nós estamos vivendo. E à noite, então, nós confirmaremos esses avisos, essas comunicações. Vamos orar nesse instante. Nosso Pai, te agradecemos por esse tempo que Tu nos deste, ouvindo a Tua palavra, aprendendo verdades outras que serão tão necessárias e úteis às nossas vidas. Queremos, ó Pai, te pedir agora pelo Teu povo, pelas Suas igrejas, para aqueles irmãos que talvez estão se sentindo desmotivados por estarem passando por esse tempo tão difícil, que o Senhor esteja dando ânimo, alegria, paz, colocando nos corações desses irmãos aquela certeza e convicção que eles fazem parte dessa igreja que não será jamais destruída, não será jamais vencida. Dá-nos a Tua bênção no restante deste dia e prepara-nos para o culto à noite. Nós te rogamos, Pai, agradecidos no nome de